Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Fátima Marreiro, Padre Neemias, e vamos juntos a mais uma aula falando sobre os tipos de reprodução. Hoje nós falaremos sobre a reprodução dos répteis, aves e mamíferos, ok? Para finalizar esse conteúdo. Os répteis foram o primeiro grupo em termos evolutivos a obter grande sucesso em sobrevivência no ambiente terrestre, pois, entre outros fatores, possui um ovo revestido por uma casca rígida. Então aqui, por exemplo, nós temos as tartarugas, que o seu tipo de reprodução é através do ovo, certo? Essa casca é formada principalmente por uma substância conhecida por carbonato de cálcio, que protege o embrião da perda de água e por ser porosa, permite as trocas gasosas com o ambiente. Então, essa casquinha aqui, ela vai servir como proteção e trocas gasosas. Essa adaptação foi fundamental não só para os répteis, como para os próximos grupos de vertebrados. Então, gente, esse grupo aqui de répteis, lembrando que os répteis, geralmente, uma das características, eles podem estar na água ou fora dela, ok? Então, aqui o exemplo da tartaruga, né, que elas se reproduzem a partir do ovos, né? Então elas põem o ovo fora da água, passam um tempo e aí esses ovinhos eclodem, saem as tartaruguinhas que vão direto para o mar, ok? No interior dos ovos dos répteis encontra-se uma bolsa chamada de saco vitelínico, que contém grande quantidade de nutrientes, que é chamado também de vitelo, e constitui a gema dos ovos. Então, quando nós estamos comendo ovo, nós estamos comendo vitelo, aquele que seria de proteção, alimento para o filhotinho do pintinho, certo? Os nutrientes do vitelo são usados para garantir o desenvolvimento do embrião. Então, quando nós estamos comendo o ovo, nós estamos comendo um alimento que poderia ser muito, certo? Então, o embrião, ao consumir as substâncias contidas no vitelo durante seu desenvolvimento, elimina excretas que são armazenados no alantoide, estrutura também presente em aves, mamíferos monotremados. Depois nós vamos entender o que é monotremados, ok? Vamos lá. Olha, deixa eu explicar aqui como funciona isso aqui. Seria um ovo de um réptil. Então aqui é o vitelo, né? Seria o que? A gema, tá? A gema do ovo. Então esse daqui é onde está os nutrientes para o embrião, tá certo? O saco é quando você quebra um ovo, ele vai ter uma películazinha, que ali é chamado de saco, né? Saco vitelínico. O alantoide é os excreta desse embrião. Então, o embrião ele se alimenta com o vitelo, mas do mesmo jeito que ele se alimenta, ele também elimina os excretas, tá certo? E aí tá aqui, vem para o alantoide, ok, gente? Em terra firme, o encontro de gametas acontece por meio da fecundação interna, isto é, o encontro dos gametas masculino e feminino se dá dentro do corpo da fêmea, e não mais na água, como a maioria dos anfíbios. Lembrando, gente, que na aula passada nós estudamos o que era fecundação interna e externa, né? Recapitulando, fecundação interna é aquela que acontece no interior do corpo da fêmea. E a externa é quando ele acontece fora, ok? Outra diferença
em relação aos anfíbios é que os embriões dos répteis não passam pela fase larval, ou seja, o seu desenvolvimento é direto. Vimos também o que é desenvolvimento direto e indireto. Desenvolvimento direto é quando o filhote já se assemelha com o pai, né? O pai e a mãe com o seu progenitor. Já o desenvolvimento indireto, ele possui, né, na infância do animal, ele possui a fase larval, ou seja, ele não se assemelha ao seu progenitor, ok, gente? Só relembrando o que é fecundação interna, externa e desenvolvimento direto e indireto, ok, gente? Então, os répteis, ele não possui fase larval, ok? E as aves são ovíparas, o seu desenvolvimento é interno. Quando é que o desenvolvimento acontece com o ovo, é chamado de vivíparos. Quando acontece dentro interno é ovíparos, certo? Uma das características marcantes do grupo, qual é o grupo? Das aves, certo? Aqui, ó. Grupo das aves. Além do corte, certo? É o cuidado com seus filhotes ao construir ninhos para se reproduzirem. Em várias espécies, ambos os pais cuidam de seus filhotes, alimentando-os e ensinando-lhes vários comportamentos. O cuidado paternal também é observado em outros grupos, principalmente nos mamíferos. Então aqui as aves, né, no caso, tem fecundação interna, certo? São tanto os pais, pai e mãe, eles têm o cuidado com os filhotinhos, né? Eles produzem os ninhos, eles ensinam alguns comportamentos, ok, gente? Ó, aqui nesse box tá falando um pouco sobre as tartarugas, né? E aí a fecundação, né? Se é macho ou fêmea, isso vai depender da variação da temperatura, certo? Então, as temperaturas entre 26 e 28, já as fêmeas nascem em temperaturas. Pronto, se a temperatura dos ovos das tartarugas estiverem entre 26 e 28, serão machos. E se for superiores a 30, serão fêmeas, certo? Só que geralmente já sai tanto macho quanto fêmeas, ok? Então vamos lá, continuando agora sobre relação sexual. Vamos ver o que foi que Charles Darwin, né? A chamada seleção sexual é definida por Darwin, é uma forma de seleção em que os indivíduos, geralmente os machos, competem com outros machos por suas parceiras para conseguir se reproduzir. O macho que ganha a competição, depois de uma luta, pode se acasalar com as fêmeas. Em outra forma de seleção sexual, são as fêmeas que escolhem com qual macho querem se acasalar. Nesses casos, é comum que os machos se exibam para as fêmeas, como ocorre em muitas espécies de aves, num comportamento conhecido como corte. Lembra que nós vimos que uma forma marcante das aves é o corte. E esse corte, gente, é exatamente isso. É quando há uma competição entre os machos para conseguir acasalar-se com a fêmea, porque é ela que escolhe, ok? Então agora, gente, vamos ver sobre os mamíferos, ok? Os mamíferos podem ser classificados de acordo com a forma como se reproduzem. Os monotremados, os marsupiais e os placentários. Vamos entender o que é monotremados. Como os monotremados, como o ornitorrinco e a equidna, são mamíferos que botam
ovo. São mamíferos, mas eles põem ovo, tá certo? Marsupiais. Os marsupiais podem ser reconhecidos pela presença do marsúpio, uma bolsa no corpo da fêmea, certo? Onde estão as glândulas mamárias. Então, quando você, acredito que você já deve ter visto um canguru, ele fica dentro da bolsinha, né? E aí, aquilo dali, ele está ali, continua o processo de desenvolvimento do filhote, mas ali também vai estar as glândulas mamárias. Mas não é só o canguru, que são exemplos de marsupiais, tanto o coala, o gambá e a catita são exemplos de animais marsupiais. E por último, não menos importante, porque nós estamos nessa classificação de placentário, são os mamíferos cujos filhotes desenvolvem-se inteiramente no interior do corpo da fêmea, no órgão chamado útero. No início do seu desenvolvimento, forma-se a placenta, por onde os filhotes desses mamíferos realizam as trocas com a mãe, alimentando-se, respirando e excretando os resíduos do seu metabolismo. A conexão entre o embrião e a placenta se dá pelo cordão umbilical, certo? Então, exemplos de placentários são ratos, onças, baleias, morcego e, logicamente, nós, tá certo, gente? Então, nós estamos finalizando o capítulo, né, com o tipo de reprodução dos animais, tá certo, gente? A atividade vai estar no grupo de WhatsApp. Acompanhe. Tem dúvida, pergunta. É importante que vocês interajam, participem e nos dê uma devolutiva das aulas, ok, gente? Tenham todos assim um excelente aprendizado e que vocês consigam ter um nível desejável de aprendizado. Sabemos das dificuldades, mas nós venceremos, tá bom? Boa aula!